Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na continuação desse curso, nós estamos nas aulas de Spring, né? Spring Boot. E nesse contexto agora eu vou apresentar para vocês a parte de Spring Web, né? Nas aulas anteriores a gente mencionou sobre Spring, né? E o que é uma aplicação Spring. E nessa a gente vai introduzir um pouco do contexto web da aplicação Spring, né? Posteriormente, a gente vai fazer uma apresentação também de outras aplicações que não são web, como a aplicação Batch, né? Mas, nessa aula, a gente vai fazer um contexto geral de uma aplicação Spring Web, certo? Então, o que são aplicações web, principalmente, né? Aplicações web, elas têm como sua estrutura, como definição, serem executadas a partir de um navegador, né? Que vai interpretar essas codificações de maneira que o navegador vai interpretar lá os códigos que estão escritos em HTML, CSS, JavaScript e vão renderizar no navegador, formando ali uma visualização, um front-end, né? Então, aqui está uma figurinha muito interessante, que tem um HTML, onde representa ali a estrutura óssea, né? O CSS, que tem a belezinha do bonequinho, e o JavaScript, que é como é por dentro, né? O coração, os órgãos, né? Basicamente, o HTML tem a definição de estruturar, né? Colocar como se fosse na casa mesmo, estruturar toda a casa. A CSS tem como se fosse como acabamento, pintar e tudo mais. E o JavaScript é a estrutura funcional, interessante da casa, elétrica, encanamento, o funcionamento da casa em si, né? HTML e CSS são coisas que a gente usa para tornar bonito a nossa página web. E o CSS, e o JavaScript faz nossa página web seja funcional, é como se fosse a codificação mesmo, entendeu? Inclusive, pessoas não consideram HTML nem uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de formatação, né? Você formata ali uma página para ficar no formato que você quer, se é landscape ou página de compridos, descer, né? Com scroll e tudo mais. Então, essa é a definição aí de uma aplicação web, né? Ela roda no navegador, onde vai ter esses três elementos: HTML, CSS e JavaScript. São os elementos principais de uma página HTML, uma página web, né? E aí, uma aplicação, no caso Java Web, ela tem outra, é, outra, outra visão, né? Enquanto no HTML, CSS, JavaScript, ela tem uma função mais de deixar a página, né, mais. O JavaScript tem a função de deixar a página mais dinâmica e o HTML e CSS mais bonita, né? Como é que eu faço de verdade para esses recursos serem utilizados, por exemplo, para mandar um e-mail, ou para salvar alguma coisa, ou para fazer alguma regra negocial que aquilo lá está exigindo? Então a gente tem que ter, né, uma linguagem de programação que faça essas coisas negociais ao nosso amparo. Antigamente, né, nos princípios da internet, você tinha linguagens de programação como CGI, como antigamente PHP, .NET, ASP. Tinha linguagens mais antigas ainda que tinham essa ideia de trazer o lado da linguagem escrita, negocial, interpretada do negócio para dentro do código-fonte, que era exibido na tela. E aí o interpretador, né, ele renderizava aquele arquivo lá codificado em arquivo HTML. Hoje isso ainda acontece muito com PHP, mas ainda tem muito essa camada de separação, né? Onde você está vendo ali cliente e servidor. Então, cliente geralmente é o front-end e o servidor é o back-end, onde essas comunicações não acontecem, tá? Você vai ver que, por exemplo, no Spring Boot, né, Spring Web, né, tem lá o Timeleaf, e aí é o servidor renderizando diretamente a página do cliente. Mas o cliente ainda continua interpretando aquela página que o back-end renderizou, certo? Então, basicamente, ela é uma aplicação Java Web, é executada online, apresenta um forte conceito de cliente barra servidor. O navegador atua como cliente, enquanto o servidor é responsável por expor URLs de acesso pública
para o cliente. Por exemplo, barra cadastro, barra consulta. São coisas que o lado do back-end vai expor, né? Disponibilizando como serviço, isolando qualquer código ou informação que não seja responsabilidade do cliente. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? A gente não tem que colocar mais responsabilidade naquilo que nasceu para ser feito. Então, sua aplicação web, uma aplicação Java que for, ela vai fazer uma coisa, ela tem que fazer uma coisa que ela nasceu para ser feita e deixar aquilo que a outra nasceu para ser feita, fazer bem aquela coisa. A gente separa e segrega em duas partes, duas camadas. Uma faz a aplicação, faz o negócio e a outra faz a exibição desse negócio. A exibição desse negócio tem que ser perfeita e esse negócio tem que ser perfeito. Isolados em campos opostos, para não termos confusões e uma dificuldade na manutabilidade desse código. Então, como é que funciona, né? Você tem uma tela, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo, onde tem nome, e-mail, data de nascimento, né? E você manda uma requisição. A partir desse momento, desse envio dessa requisição, você vai acionar lá um servidor, né? A gente tem vários mercados, eu coloquei três: Tomcat, Jet e Glassfish. E esses servidores são servidores onde a sua aplicação está, certo? Ela está containerizada dentro desse servidor. Quem é do PHP lembra que tem, por exemplo, o Apache, né? Tinha o Champ, que estava lá no Windows, tinha o AMP, e tem outros aí que você olha aí na internet que são servidores de aplicação, né? Servidores web de aplicação. Inclusive, eles chamam de servidor compartilhado, virtualizado compartilhado. Que não é só sua aplicação que está lá, tem várias outras aplicações rodando e a pessoa tem que fazer a gerência desse servidor para que ele não caia. É um problema, porque como o seu servidor ele não é só seu, se o servidor cair, pode cair o de todo mundo. Então, eles até separam as aplicações para que isso não aconteça em aplicações modernas. Então, quando o seu servidor está lá, só a sua aplicação está lá, não existe outra aplicação. Mas o Tomcat Jet Glassfish tem essa mesma ideia, né? Você pode colocar N aplicações lá rodando, certo? Então, você vai lá, empacota seu código num formato que esses servidores interpretam, por exemplo, geralmente é o WAR, né? E colocam no servidor e o servidor contém a aplicação sua, certo? Ele vai rodar. E a partir desses servidores que eles contêm esse código, eles também têm a interpretação e a maneira correta de receber essa requisição. Nós vamos mostrar agora. E a maneira correta de fazer isso é a representação web de uma aplicação REST, de uma aplicação web, né? Que é através de um servlet. O servlet, ele é exatamente o cara responsável por receber requisições desse servidor aqui que nós estamos vendo, né? Esse servidor recebe essa requisição, ela é uma request, e esse servidor repassa essa request para a aplicação, certo? Pelo meio de uma arquitetura interna do servidor. Essa requisição passa para a aplicação web sua e através de uma interceptação que você faz, você recebe essa requisição. Aí existem verbosidades, né, que são post, get, put, delete, que são os verbos de HTTP que você recebe, e a sua aplicação pode receber essa verbosidade através de uma requisição REST. Então a gente tem também a camada front-end que eu disse, onde a gente tem o back-end, o HTML, CSS, JavaScript rodando, e temos essa camada back-end aqui rodando, onde nós estamos trabalhando ali com código Java ou código PHP ou o que for. Não muda de uma para outra, mas a gente tem duas separações, um HTML rodando, CSS, JavaScript rodando, onde a gente está vendo essa camada ali do iceberg ali, do cliente funcionando ok, e essa camada do back-end afastada, onde recebe tudo que esse cliente manda para o servidor, certo? Essa é uma dinâmica interessante para que nós não colocamos código-fonte negocial do lado do front-end. Então, essa renderização que o back faz, essa resposta que o back faz para o front-end, quando é padronizado, a gente tem os padrões de JSON, XML e YAML. Existe também, como eu disse, a parte que o back-end renderiza uma página em HTML para o cliente. Mas aí o front-end está do lado do back-end. Embora o navegador do cliente não vai ver o código back-end.
É como se eu tivesse aqueles modelos de Word, você já viu, que você preenche as frases lá para ser preenchidas, né, as palavras reservadas, e um sistema vai lá e preenche as palavras reservadas e devolve o Word ali para a pessoa ver. É mais ou menos isso, porque isso ainda não é muito mais adotado hoje, né? Tem JSF era assim, por exemplo, Wicked, Struts eram esse modelo, mas hoje o modelo é separação de camadas, né? O front-end geralmente tem até um próprio servidor para rodar ele, né? Que seja lá um Apache da vida, e o back-end está rodando separado, de maneira que você consegue controlar essa queda desse back-end se for necessário. E aqui tem um exemplo bem simples, né, de como é que uma aplicação que não é uma aplicação Spring Web. A gente tem o formulário HTML de um lado, né? Esse formulário HTML, ele tem nome, e-mail, data de nascimento, como foi aquele exemplo, né? Nome, e-mail, data de nascimento. E aí tem um botão para enviar, né? E aí esse envio vai acionar uma formulário servlet. Esse cara aqui é interessante porque a gente não definiu, não explicou muita coisa sobre controllers, ainda não, mas pense que esse formulário vai bater em algum lugar, em alguma URL, entendeu? E essa URL está na camada do servidor, certo? E acontece o que? Como eu disse, a request é aquilo que eu vou receber de requisição, né? Eu vou receber uma request, uma requisição. E eu posso escrever em uma response. Ou não posso fazer nada também. Então é como se eu estivesse pegando, olha, recebi uma requisição, li os dados da requisição, e estou escrevendo a resposta da requisição. Ou nem escrevo nada, como foi o exemplo. Então olha para você ver aqui, ó. String nome igual request.getParameter. Então no getParameter você tem aqui qual o parâmetro? Nome. Olha no código HTML. ID e name, nome. Então você pegou aqui no getParameter name, né? Nome, nome. Depois você pegou o e-mail, getParameter e-mail, name, e-mail. O que vai acontecer aqui? Que ele vai pegar os dados desse formulário HTML, guardar em strings, como você está vendo aqui. E aqui ele fez só um sysout aqui, para exemplo, né? Printou na tela ali, no console da aplicação, que os dados foram salvos. Mas veja que ele fez alguma coisa. Ele pegou a requisição e colocou lá nesse ele recuperou essa informação da requisição. Com isso, a gente consegue fazer muitas coisas, porque antes você tinha um HTML e um CSS JavaScript que, em tese, era morto, né? Que ele só tinha efeitos visuais, e agora você começa a brincar mais. Você começa a despachar essa página web para ser utilizada num contexto mais negocial, salvar alguma coisa, enviar e-mail, fazer um pedido, comprar uma coisa na internet, como foi o começo da internet, né? Era mandar e-mail e comprar coisas online bem nos meados, né? Então, isso vai abrindo portas de possibilidades possíveis, né? Porque antes, no começo da internet, HTML e CSS, né? E depois veio o JavaScript, eram somente para você fazer aquelas páginas com cores estouradas de conspiração. Hoje, você já tem páginas que você tem aplicação bancária, compra na internet, é, vê vídeo, né? Então, você tem uma gama muito maior de possibilidades. E através de uma aplicação web, né, que é diferente só de um site, você tem mais recursos a serem utilizados, certo? Então, então por que usar Spring Web, né? Como eu mostrei esse código aqui, nós temos uma certa, até uma certa facilidade de recuperar essa informação, mas uma falta de padronização de como recuperar essa informação da maneira correta, que é fácil de manter, da manutenção, fácil, uma curva de aprendizagem maior, né? Vocês estão vendo aqui o código de uma aplicação que não é Spring Web. Não é tão difícil, mas não existe muito um padrão assim
que a gente consegue replicar e a curva de aprendizado nossa aumentar, certo? Então, a melhor facilidade é trabalhar com anotações. A explicação web, ela retira esse código que vocês estão vendo de formulário post ali e vai anotando nos formulários, no código Java, colocando anotações, como a gente viu na última aula, arroba service, arroba repository, arroba component. E você coloca anotações e coloca, por exemplo, se quiser, trocar até o nome daquela controller. Então, melhor facilidade para trabalhar com anotações. Você trabalhando com anotações, você tem redução significativa de código. Menor verbosidade, acabei de dizer, você tem menos código para codificar, menos código para entender, menos código para dar problema, né? Soluções menos acopladas. Como eu disse, você tem muito bem definido o back e o front separados e desacoplamento é o caminho. Você tem, por exemplo, uma camada REST cuidando de REST, certo? E segregando a camada negocial, de business, né? Você segrega a camada de business na localização do business. E o Spring Web ele fortalece muito esse conceito. Embora você possa fazer besteiras, né, na codificação ao seu bel prazer. Mas é possível sim segregar sim, a codificação. Menor custo de implementação, você pode fazer uma aplicação Spring Web muito rápido, né? Você pode ir lá no Spring Initialize, gerar a aplicação e você já tem a aplicação pronta, começa a escrever o código e é bem rápido mesmo. Sem contar com a questão de configuração dessa aplicação web, o Spring Boot já vai deixar isso aí para você, né? Configurado quase tudo, né? Aqui nós estamos falando de Spring Web, mas o Spring Web também tem configurações pré-aplicadas para sua aplicação. Fácil leitura de códigos para manutenção, como eu disse, né? Manutabilidade é um elemento muito interessante aí. Então, o resultado do código pós-Spring, né? Então, você tem ali uma arroba controller, que aí você matou o servlet. Então, opa, onde você tinha um extended HTTP servlet, você matou isso aqui e matou esse código do protect aqui, do post, ó. Então, você matou, colocou arroba controller, colocou arroba post mapping, que é uma requisição do tipo post, né? E aí que você determinou aqui que, olha, quero que retorne uma string, salvar dados, string nome, string e-mail, string data de nascimento. Veja que no outro código a gente tem, pegando esses dados do HTTP servlet, né? Request. Nós pegamos do HTTP server request os dados da aquisição. E aqui a gente coloca já, simplificando dentro da própria controller, do próprio método da controller. Então a gente reduziu significativamente também o número de linhas. Aí você imagina que se fosse um formulário muito grande, né? É um problema. Então, você fazendo dessa forma, você reduz também a codificação, os elementos de código aí na sua aplicação. Então é isso, a gente vai fazer na próxima aula a primeira aplicação web nossa. Essa introdução foi mais para conhecimentos e entender uma aplicação Java web. E na próxima aula a gente vai fazer o primeiro exemplo. Até mais, pessoal. Abraço.